Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Fran Morelli. Hoje eu vim trazer um vídeo bem longo, porque nos comentários do vídeo que eu postei da abertura de caixa da Natura, de 11 caixas, eu comentei que eu estou encapando caixas para guardar a minha pronta entrega. E muitas pessoas me pediram para gravar esse vídeo, como que eu faço para encapar. Eu fiquei me perguntando como que eu ia fazer isso, porque as caixas são bem demoradas para encapar, geralmente eu fico parando para fazer outras coisas. Então eu resolvi não seguir nenhum roteiro, porque eu não tenho regras para encapar essas caixas. E eu deixei então a câmera rolando e só depois que eu fui editar, colocar voz, as partes que deu para colocar música eu coloquei, outras eu avancei, eu consegui aumentar a velocidade. Então, para quem se interessa em saber como que eu encapo, então aí está o vídeo para vocês. Eu não uso nada assim comprado especialmente para encapar. Eu tinha alguns papéis aqui. Esse papel se chama Color Set. Ele é como se fosse uma cartolina, só que ele tem opções de cores mais vivas e ele é um pouquinho mais firme. A cartolina pode ser que ela se quebre mais fácil, mas você pode encapar com qualquer tipo de papel, seda, cartolina, laminado, o que você tiver e o que você quiser. Inclusive, se você tiver destreza, você pode encapar com tecido, vai ficar a coisa mais linda. Eu estou fazendo primeiro uma tampa daquelas que já vem na caixa da Natura, dessa forma aí, ela já vem pronta. Então, como ela estava com o meio dela meio abaixado, porque eu coloquei peso em cima, eu passei 3 fitas dupla face para tentar fazer ela dar uma bauladinha. Tá vendo que eu aperto ali, ó? E aí ela deu uma esticada, né? Ficou melhor. E agora eu começo então a colar as laterais. Para colar as laterais, eu gosto de usar a cola quente, porque ela é bem mais rápida. Se você quiser usar outras colas, você pode usar. Porém, você vai ter que deixar secar a cola com algum prendedor de roupa, algum clipe, alguma coisa, porque as outras colas elas demoram mais. Com essa daí, vocês veem que eu já passo e já viro ali o cantinho. Para essa tampa, eu utilizo uma folha, um color set, uma cartolina dá, um papel laminado. Então eu já começo ali a ir passando a cola, não precisa ser cola demais. E aí já vou forçando ali para ficar bem coladinha. Nessa lateral, falta ali um pedaço de papelão, que eu resolvo com um pedaço de fita crepe. Então, eu passo fita crepe dos dois lados, vai ser cola contra cola, não vai ficar cola para fora, só para uma contra a outra, vocês me entendem? Eu tô colocando 3 de lá, depois eu coloco de cá, uma contra a outra, a própria cola. Que isso vai reforçar as laterais da caixa. Geralmente eu não preciso virar a tampa desse jeito. Eu estava tentando um ângulo que vocês conseguissem ver o que eu estava fazendo, por isso eu virei. Mas não precisa ficar virando, é só você passar mesmo a fita onde precisa, deixar bem reforçadinho e depois vir com a cola quente e fechar tudo.
Agora eu viro a caixa e dou uma vincada onde ela vai ficar dobrada só para facilitar para mim na hora da colagem, porque eu já vou colar tudo agora com a cola quente. Eu passo a cola, pode ser no papel ou pode ser na própria tampa. Você já passa e já vira rapidinho para não dar tempo da cola secar. Eu viro, faço uma pressão ali contra o papel e a cola, para já ficar bem firme. Depois é só cortar, colar do outro lado. Vocês veem que eu sempre tô ali pegando a tesoura, porque vai chegar uma hora que eu tenho que cortar. Mas assim, como eu não sigo um passo a passo, eu não lembrava que momento que eu ia ter que cortar e mostrar para vocês. Por isso que toda hora eu pego na tesoura e desisto. Então você pode cortar antes, pode cortar depois de colar. Conforme você vai fazendo aí, você vai verificando que forma que vai ficar mais fácil. Essa aí eu achei melhor dobrar primeiro para depois cortar. Então eu fiz todas as dobras laterais e agora que eu cortei. Eu vou cortar na lateral, bem ali no cantinho, para facilitar, para dobrar para dentro, porque se você não cortar, você vai ver que fica muito difícil para fazer essa dobrinha aí que eu fiz, ó. Bom, então agora que eu já colei ali as duas laterais, eu vou dobrar aquelas orelhinhas que vocês estão vendo. Tem uma parte delas que fica sem contátil. E aí eu pego essa parte, dobro, coloco ela em contato com outra parte que também esteja sem o contátil, para poder colar melhor. Eu dou uma cortadinha ali naquela lateral também, bem rente ao vinco da caixa. Tô virando para vocês conseguirem ver. Para mim fica mais difícil, mas se eu não virar assim, vocês não vão entender. Aí, tá vendo que sobrou orelhinha lá, ó? Essa orelhinha eu vou colar ela também, só que eu vou tirar as partes que vai deixar a minha tampa muito grossa. Por isso que eu vou cortar uns pedaços ali que vocês vão ver. Porque se eu quiser dobrar aquilo tudo pra dentro, passar a cola, eu vou poder fazer isso. Porém, pode ser que estraga o fechamento da caixa, ela vai ficar muito cheia de papel. Então, eu tiro todos os excessos, eu deixo a orelhinha rente a essa dobra que eu já fiz. Ó, aí eu dobro ela. Corto ali em forma de meio que um triângulo nas laterais, para poder, a hora que dobrar,
ficar bem certinha. Agora eu vou reforçar essas dobrinhas. Então, antes de fechar com a cola quente, eu vou usar a fita dupla face para primeiro reforçar as dobrinhas. Porque eu quero que essas tampas, que elas fiquem bem reforçadas, porque eu vou sempre colocar produto, tirar produto. Então, a hora que eu tirar o produto e colocar, que ele raspar na tampa ou na borda da caixa, ali, aquelas beiradinhas, elas não vão soltar. Então, a caixa vai durar muito mais. Por isso, primeiro eu faço isso, ó, colei a fita dupla face, depois que eu vou virar e vou passar a cola quente. Isso fica a critério de cada um. Como eu tinha o material, eu fiz, mas você não precisa fazer tudo isso. Você pode só passar a cola, você pode grampear, faz do jeito que você acha que dá certo. Eu tô fazendo da forma que eu acredito que vai durar mais. Ó, eu juntei tudo ali, tá vendo? E depois que eu colar ela pra dentro, eu ainda reforço para essas beiradinhas aí não soltarem conforme eu fechar e abrir essas tampas na caixa. Então, agora eu venho com a cola quente. Rapidinho eu já dobro. É bom demais para queimar o dedo essa cola, gente, super perigosa. Nessa hora aí fica bem quente. Agora entra a parte que eu falei pra vocês, que eu vou reforçar as lateraisinhas ali de dentro, ó. Então, eu vou pegar a fita larga e vou grudar até passar do papel e colar na própria caixa, para poder não levantar essas pontinhas aí de papel de jeito nenhum. Eu não tô acelerando muito o vídeo, porque apesar de ser um vídeo demorado, quem precisa aprender, se eu acelerar, a pessoa não vai ver os detalhes. Então, muitas partes eu tô deixando no modo normal mesmo. Se você quiser ver mais acelerado, é só você clicar aí na sua tela, nos 3 pontinhos e aumentar a velocidade, tá? Daí o vídeo roda na velocidade que você quiser.
Depois de ter colado bem todas as partes, ainda tem que dar o acabamento ali em todos os cantinhos. Então, eu pego um durex menor e vou fazendo o acabamento ali, porque fica um buraquinho de papel e eu não quero que ele se engarranche em alguma coisa e possa se rasgar. Então, eu vou lá e colo durex, mas sempre sem fazer borda grossa, para sempre a tampa da caixa deslizar bem facilmente, tá? E depois disso, gente, a tampa já vai ficar prontinha e nós já vamos poder começar a encapar a caixa. Para a caixa, eu uso duas folhas do papel, no tamanho de uma cartolina. Então, nós vamos virar essa caixa de boca para baixo e vamos colar o início da lateral do papel no meio dela. Deu 28 centímetros de um lado até no outro, que vocês vão ver eu tirando a medida ali agora mesmo. E aí, eu marquei o centro, para não ficar torto o meu papel, marquei em 14 centímetros, tá? Acho que foi a única marcação que eu utilizei, porque depois o papel fica muito torto e fica feio o acabamento. Então, ali eu tive que tirar a medida, não deu para fazer só olhando. Uma dica, gente, nessa lateral que eu acabei de colar, antes de você colar, você tira metade dela para fazer um outro lugar que eu vou mostrar mais pra frente, porque eu esqueci de tirar e depois eu tive que fazer um monte de remendo. Foi a segunda caixa que eu fiz isso, que eu esqueci. Então, vocês tirem já um pedaço de papel ali naquela beirada que eu colei, tá? Pode tirar metade, guardar, reservar
para fazer uma outra parte. Ó, então, na hora que você virar dessa forma, que você for colar essa aba aí pra dentro da caixa, você lembra que precisa tirar metade desse papel para você usar num outro lugar, que eu já vou mostrar. Então, colei ali, virei, eu não deveria já passar a fita agora, eu deveria tirar metade desse papel aí. Justamente, olha aí, eu tô tendo que tirar o pedacinho daí, porque eu esqueci de cortar lá no meio. Se eu tivesse cortado, não teria que fazer esses remendos que eu vou fazer agora. De todo jeito, deu certo. É a segunda vez que eu falo pra vocês que eu esqueci. Dá pra fazer, mas não fica bonito. Igual se tivesse ficado mais retinho, sem tanta pedaceira de papel. Mas dá pra fazer também. E dá uma economizada em tudo, né? Em cola, em fita, em contátil, que vocês vão ver que eu tenho que fazer bastante arremate ali depois para poder esses pedacinhos aí, essas bordinhas de papel, não sair. Que às vezes encosta em alguma coisa e acaba se rasgando. Então eu dou uma bela de uma reforçada.
Gente, vocês repararam que esse lado aí eu esqueci de colar os retalhos primeiro, mas também dá certo. Vocês vão ver que depois eu colo e vai dar tudo certo. Só não fica muito bonito. Então vocês tentem caprichar mais. Eu também estava muito preocupada com o tempo do vídeo, porque o meu celular já não tá suportando mais vídeos tão longos assim, porque ele fica gravado 2 vezes. Uma vez que eu gravo e depois quando eu edito, eu tenho que ter um espaço do mesmo tamanho para poder caber ele dentro da memória do celular editado para subir para o canal. Então tava muito pouca o espaço, tava lá falando para mim os minutos que tinha. Então eu tava bem preocupada com a questão do tempo, acabei fazendo algumas coisas ao contrário, mas não tem problema. Depois vocês vão ver que eu arremato tudo, que eu dou um jeitinho e fica bom no final. Antes a caixa encapada assim, do que sem encapar também, né? E do jeito que eu faço, fica bem reforçadinha, bem colada. Então vocês veem que dá para fazer de várias formas. Não tem uma regra específica, um passo a passo específico, não. Você vai fazendo aí conforme der. Só que quanto mais você conseguir fazer esse papel render, melhor, né? Se eu tivesse mais dessa mesma cor e quisesse colocar ali no centro, eu poderia, mas eu iria gastar mais, pelo menos meia folha. E não é essa a intenção é economizar. Então a gente tem que gastar 2 folhas.
Apesar de eu ter passado o contátil, aí no fundo você vê que não tem nada, né, de contátil. Então eu já tenho que passar ali a fita larga. E aonde eu passei aquele contátil para reparar aquelas rebordas lá que eu cortei, aqueles retalhos, eu tenho que reforçar com o durex, porque se não reforçar, quando você começar a manipular essas caixas, você vai tirar esse contátil, ele vai sair, ele sai fácil. Então, eu ainda dou acabamento com essa fita aí, vocês vão observar. Para quem me pediu esse passo a passo, eu disse que o vídeo ia ser demorado, né? Que ia ser difícil. Mas não é assim tão difícil, não. É trabalhoso, porque eu quero caprichar. Se você quiser fazer um encapamento mais ou menos, que não dura tanto, você pode fazer. É que eu gosto mesmo de caprichar. Então, eu tô dando ali os acabamentos. E agora eu ainda vou passar um durex em todos os cantinhos, como eu expliquei pra vocês. Ali também, ó. Porque quanto mais fundo você levar essa borda e essa lateral, melhor. Que na hora que você tirar e colocar produto, vai evitar dela descolar. Então, além de eu ter colado com fita dupla face, passado cola quente, depois eu ainda venho e passo essa fita durex aí, que ela é bem colante mesmo. E assim as caixas ficam muito tempo.
Olha como que fica bom, gente. Esse daí é um papel cor chocolate. No vídeo ficou parecendo que eu tô passando o craft, né? Mas ele é chocolate, ele é marrom, bem bonito. E agora que eu terminei de fazer essa daí, que a tampa já vem pronta, eu vou ensinar a outra tampa, que é um pouquinho mais difícil, porque você tem que montar ela e deixar uma folga nas laterais, senão ela não fecha. Então, observem bem aí como que eu vou fazer, porque tinha poucos minutos na minha câmera, eu não pude gravar assim tão detalhadamente para vocês, mas da forma como eu gravei vai dar para vocês entenderem. Eu começo consertando todos os defeitinhos que tiver na tampa. Então, onde descolou, você vai lá e remonta, pode ser com fita, pode ser com cola, com o que você tiver em mãos aí, vai consertando todos os defeitinhos, para ela ficar bem íntegra, bem inteira. Então, gente, é nessa dobra aí que vocês vão deixar ela folgada. Então, você não vai juntar tudo bem rente, o papelão, um com o outro, para ficar bem retangular.
você vai fazer como se fosse um semicírculo ali na bordinha. Eu tô procurando o melhor lado para virar, porque eu quero que fica papel com papel e não papel com contátil na hora de eu passar a cola. Então, eu tô encontrando ali o lado, ó. E quando eu acho, então é ali que eu vou passar a minha cola e já tô deixando a folguinha ali. Vocês podem ver que tá um pouquinho mais largo do que o próprio papelão. Senão a tampa depois não vai fechar, tá? Nesse momento aí que eu estou cortando, eu tô vendo na hora aonde é que eu vou cortar, aonde é que sobrou papel. Então, eu vi que tinha muito papel ali no canto, que a hora que eu dobrasse ia ficar muito grosso, daí eu tirei uns pedacinhos. E isso daí, se você não sabe fazer, é só com o tempo que você vai aprender, pegar a manha de como faz, porque não é uma coisa assim que você segue regra, não, tá? A não ser que você desenvolva um passo a passo, que você, por exemplo, eu vou começar a trabalhar com encapar caixas. Daí você desenvolve um passo a passo e você sempre faz daquela mesma maneira. Agora, fazer uma coisa assim, de uma hora para outra, porque você decidiu que vai fazer, então você vai tendo que descobrir ali no momento quais são as medidas que você vai ter que tomar para ficar o melhor possível as suas dobrinhas. Então, para ficar bem fininho ali, não ficar
engarranchando a tampa na caixa, na hora de abrir e fechar, eu tiro os excessos de papel. No final do vídeo, eu vou deixar para vocês uma sugestão de vídeos para vocês assistirem aqui do canal. Tem muita coisa interessante para você que está chegando agora, que se inscreveu há pouco tempo. Eu separo os meus vídeos todos por playlists. Então, você vai lá nas playlists, escolhe o assunto que você acha mais interessante no momento, bota para rodar enquanto você monta um kit, lava uma louça, coloca na televisão para você ver quanta coisa legal já trouxe aqui para o canal. E sobre esse vídeo de encapar caixas, eu peço que vocês deixem like para mim, se inscreva se você ainda não é inscrito, porque esse tipo de vídeo dá muito trabalho para fazer. Eu gasto aí em média de 8 horas mais ou menos para entre gravar, editar, renderizar e depois para subir para o canal vai mais umas boas horas, quando o vídeo é muito longo e muito editado. Depois que vai para o canal, você ainda tem que editar lá no YouTube, você tem que colocar tela final, tem que colocar cards, informações, permissões, comerciais, aonde que você quer que fique os comerciais do seu vídeo. Então, dá bastante trabalho para fazer. Eu peço que vocês reconheçam aí meu trabalho através das curtidas, assistam os comerciais aí, se vocês puderem, deixar rodando enquanto vocês estão fazendo alguma outra coisa, porque é a partir dos comerciais que quem é youtuber ganha um dinheirinho aí. Tá bom, gente? Eu fiquei muito feliz de ter conseguido gravar. Eu pensei que eu não ia conseguir, porque meu celular, ele tá muito lotado. Ele não tem muita coisa não, mas ele tá muito lotado. Eu preciso ou comprar um cartão de memória para ele maior, ou comprar outro celular. Eu sei que eu tive que passar um monte de coisa para o meu computador, para ver se eu conseguia editar o vídeo, porque ele é bem longo. E eu fiquei bem feliz com o resultado. Eu acho que eu consegui passar todas as informações para vocês. Então, muito obrigada se você teve paciência de ficar comigo aqui até agora. Fiquem aí com o finalzinho do vídeo e com os vídeos lá no final que eu vou sugerir para vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!